A função social da propriedade, uma análise do relatório Nosso Futuro Comum e a influência na Constituição Federal de 1988. Aline Aparecida Santos Costa Pegni. Samantha Ribeiro Meyer Pflug. Introdução. Havia previsão antes da Constituição Federal de 1988 acerca da função social da propriedade, contudo, esta, após a promulgação da referida Carta Política, passou a integrar a própria propriedade como uma garantia constitucional fundamental, qual busca uma propriedade justa, vinculada a um cunho social, com fito a equilibrar diferenças sociais. A propriedade tinha um prisma privatista, contudo, odiernamente deve prover o dever jurídico de agir em vista do interesse coletivo, e assim, exercer a função social voltada ao interesse do bem comum. A ordem jurídico-constitucional tem como parte integrante da propriedade privada a função social. A Constituição Federal promulgada em 1988 sofreu influência do relatório Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, qual abrangeu garantir as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de progresso e vida das gerações futuras, bem como chancelar fundamentalmente a função social da propriedade. Para alcançar os objetivos pretendidos, utilizou-se dos métodos de abordagem hipotético-dedutivo e, quanto ao procedimento, análise documental e bibliográfica, de doutrina e jurisprudência. 1. Noção basilar acerca da função social da propriedade. Ao analisar o estudo do conceito da função social da propriedade, verifica-se a existência de alguns implicadores, como a semântica das palavras função e social, haja vistas ambas apresentam diversos sentidos nos ramos da ciência do direito. Destarte, o próprio ordenamento jurídico constitucional elencou o presente princípio, contudo, deixou de abalizar os seus elementos constitutivos. Para certa parcela da doutrina, a função social trata de uma norma constitucional programática, qual recai ao legislador sistematizar referido princípio fundamental. Dentre estes doutrinadores, Arruda Alvim entende que a função social deve ser efetivada por lei, reserva de lei. Por isso, ainda, constitui-se num critério para o legislador ao disciplinar o direito de propriedade, critério esse que encontra limites na própria garantia constitucional o direito de propriedade. Inicialmente, trataram acerca da função social São Tomás de Aquino, Leon Duguit e Augusto Comte. A ciência jurídica inicialmente ligava a ideia da função social ao atendimento de um interesse público. Assim, passa a expor de forma abreviada a evolução da função social da propriedade perante as cartas magnas que regeram o país. As Constituições de 1824 e de 1891 declararam o direito de propriedade plena, com ressalva à desapropriação por necessidade ou utilidade social. Na Constituição de 1934 surgiu expressamente a menção à atividade do proprietário, dispôs acerca da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, da usucapião pro labore e da ocupação temporária da propriedade particular, além do dirigismo econômico. Na Constituição de 1937, houve a garantia do direito de propriedade, reproduziu a usucapião pro labore, e limitou o intervencionismo estatal no domínio econômico para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores de produção, no interesse da nação. Na Constituição de 1946 reproduziu algumas disposições anteriores, e introduziu a desapropriação por interesse social, como função social,
o uso da propriedade condicionada ao bem-estar social, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. Ademais, restou autorizada a intervenção no domínio privado em favor da sociedade e condicionou a uma finalidade social o exercício do direito de propriedade. Desde então houve a instrumentalização do princípio da função social da propriedade, como a Lei N. Graus 4.132/62, qual engendrou hipóteses de desapropriação por interesse social como forma de promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar seu uso ao bem-estar social. A Emenda Constitucional N. Graus 10 viabilizou a desapropriação de terras rurais com fim de reforma agrária mediante indenização com títulos da dívida pública. A Lei N. Graus 4.504/64, Estatuto da Terra, qual consignou regras e metas. A fim de implementar a função social da propriedade rural, reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. A Constituição promulgada de 1967 limitou o direito de propriedade, tratou acerca da desapropriação por necessidade, a utilidade pública ou interesse social mediante prévia e justa indenização e o direito de uso da propriedade particular em caso de perigo iminente assegurada indenização posterior, assim, limitar o direito de propriedade. A Emenda Constitucional N. Graus 01 de 1969 previu a função social da propriedade como sendo um dos princípios da ordem econômica e social, além de manter a desapropriação de propriedade rural para fins de reforma agrária. Resta superada a separação entre direito público e direito privado, conforme apontamentos de Guilherme Calmon Nogueira da Gama. A evolução da ciência jurídica, entretanto, fez com que essa divisão entre direito público e direito privado ficasse ultrapassada, não mais devendo ser feita. Ademais, a introdução da função social em um ordenamento jurídico que reconhece e garante a propriedade privada implica a superação dessa contraposição entre o público e privado. A propriedade passou a ter um sentido social, e não mais apenas individual, estando destinada à satisfação de exigências de cunho social. Coaduna Guilherme Calmon Nogueira da Gama, ao citar José Diniz de Moraes. Função é a satisfação de uma necessidade, por meio de um poder jurídico atribuído a uma pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. Haveria, assim, certos interesses que são protegidos de forma especial, impondo obrigações e deveres jurídicos aos particulares, de modo que a sociedade é favorecida ou protegida, sem se tornar uma função exclusivamente pública, nem uma função individual pura e simples. Seria o interesse social, satisfeito pela função social que incide sobre direitos. Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a função social sofria restrições quanto à aplicação, uma restrição ao direito de propriedade. Entretanto, esta passou a integrar a propriedade com a aprovação da Carta Magna de 1988, há inúmeras outras definições e aplicações para a função social. Todavia depreende incontestavelmente como uma garantia constitucional fundamental que por meio de legislações infraconstitucionais busca uma propriedade justa, vinculada ao cunho social, confito a equilibrar diferenças sociais apresentadas pelo momento pós-industrial. 2. Propriedade e função social na Carta Política de 1988. Em que se pese a evolução da função social frente à propriedade, imperioso destacar neste momento a norma positivada como garantia fundamental,
entre os direitos e deveres individuais e coletivos, no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988, nos incisos x e é garantido o direito de propriedade, e a propriedade atenderá à sua função social. Ademais, no artigo 3º, a Carta Magna trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segunda, garantir o desenvolvimento nacional. Terceira, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarta, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Destarte, resta cristalino que a função social da propriedade supera as garantias constitucionais, em verdade trata de um dos objetivos fundamentais do Estado democrático brasileiro, pois, equaliza o princípio da solidariedade, previsto no art. 3º, e, qual objetiva construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ao constituir como objetivo maior da Carta Magna uma sociedade livre, justa e solidária, visa entre outros objetivos proporcionar a democracia, além de concretizar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Assim, o Estado brasileiro, constituído pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, deve programar políticas que visem garantir estes objetivos, inclusive o cumprimento da função social da propriedade, igualmente previsto. Outrosim, a função social da propriedade, embora expressamente prevista esta, não foi conceituada, bem como sua regulamentação e aplicabilidade está distribuída na Magna Carta. Neste sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama transcreve. A Constituição Federal de 1988 expressou, em seu art. 5º, a ideia de que a propriedade deve atender à sua função social. Sua regulamentação, entretanto, encontra-se espalhada em outros dispositivos da Magna Carta. Como foi visto, não há qualquer dispositivo constitucional fornecendo o conceito da função social da propriedade. O artigo 23, terceira, da CF/88 a fim de guardar a função social da propriedade, delega como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Enquanto que o artigo 21 caput, inciso x, estabelece competência à União acerca das diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Ademais, há competência do município para tratar do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, no art. 30, caput e inciso 8º, além de delegar a ele a competência para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, no 9º, do art. 30, CF/88. Em continuidade está nos artigos 182 e 186, da CF/88 o princípio da função social da propriedade, em relação às propriedades urbanas e rurais e, nesse sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama avalia nos arts. 182 e 186, o legislador constituinte estabeleceu os requisitos para cumprimento da função social da propriedade urbana e rural.
Assim, o município garante a aplicação da função social quando desenvolve o bem-estar dos habitantes das cidades, quando há um plano diretor da cidade que ratifica a propriedade urbana e sua função social, além de traçar sanções para o caso de descumprimento da ordem fundamental. Ademais, afere-se que a propriedade rural, para atender sua função social, não basta somente ter a vontade do proprietário para sua realização, deve observar ainda os elementos externos para sua realização, conforme previsão legal. Ademais, há severas críticas em relação à aplicabilidade dos dispositivos, conforme Guilherme Calmon Nogueira da Gama acresce. Uma crítica que deve ser feita aos artigos 182, 4, terceira, e 184, da Constituição Federal, que prevê uma desapropriação utilizada nos casos de descumprimento na função social, é que eles alimentam dois enormes defeitos e injustiças: remunera a mal usada propriedade, isto é, premia o descumprimento da lei, porque considera causador do dano e obrigado a indenizar não o violador da norma, mas ao poder público que resolve por fim a violação, e deixa a iniciativa de coibir o mau uso ao poder público, garantindo a integridade do direito ao violador da lei. Portanto, a propriedade deve cumprir sua função social. Caso não observada, a Carta Magna prevê sanções quanto da sua má utilização. Ademais, outrora delineado sob um prisma privatista, verifica-se que o direito de propriedade deve prover o dever jurídico de agir em vista do interesse coletivo, a fim de exercer a função social voltada ao interesse do bem comum, ou seja, atualmente a ordem jurídico-constitucional tem como parte integrante da propriedade privada, a função social. 3. Constituição Federal de 1988 arts. 225 e 170, liame entre o relatório Nosso Futuro Comum e a função social da propriedade. Neste momento, após estudo acerca da evolução da função social da propriedade nas cartas políticas, verificou de forma lídima que após a promulgação de 1988, este importante tema obteve uma base fundamental como garantia constitucional rumo ao bem social. Assim, conecta os temas qual pretende a seguir desenvolver, função social da propriedade, com o relatório Nosso Futuro Comum. Isto porque, diante da latente preocupação com a perpetuação da vida digna dos seres humanos, houve também uma ampliação de garantias em conceder uma sadia qualidade de vida, e atribuir à propriedade uma função social, qual resta a sublime importância no ponto de intersecção entre os temas. Evolução quanto às necessidades de resguardar as futuras gerações e nesse sentido, portanto, passa a transcrever a própria evolução e preocupação com o meio ambiente numa ordem mundial para então verificar a sua aplicação no ordenamento brasileiro. A evolução histórica acerca da percepção de elevação à proteção do meio ambiente pode ser apercebida após a Segunda Grande Guerra Mundial, com a devastadora destruição do meio, capaz de conceber de forma reluzente o quanto a humanidade depende dos recursos do planeta e o quanto é grandiosa a capacidade de destruição do planeta que temos, e nele vivemos. Do mesmo modo, com os efeitos da devastação, os efeitos no meio ambiente foram divulgados em 1962, por Raquel Carson, qual publicou o imperioso e devastador livro Primavera Silenciosa. Em 1968 houve a eclosão dos movimentos sociais, descontentamento popular com o modelo econômico. Em 1970, em média de 20 milhões de americanos celebram o primeiro dia da Terra, em 1971 no Japão,
concluiu o julgamento que chamou atenção internacional para os efeitos de décadas de envenenamento de peixes e pessoas por mercúrio, em Minamata. Em 1972, tomou corpo as preocupações com as questões ambientais, com o Clube de Roma, desenvolvido ilustres políticos, cientistas, economistas, chefiado por Donella Meadows, responsáveis pela publicação do relatório intitulado De Limites do Crescimento, igualmente conhecido como Relatório Meadows. Esse documento trouxe impressões alarmantes quanto aos recursos naturais, proferiu a imediata necessidade de mudança quanto ao comportamento junto ao meio ambiente pela sociedade, principalmente quanto ao consumo desacerbado de recursos finitos a fim de evitar iminente crise ambiental. Ainda nesse importante ano houve a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e o Meio Ambiente Humano, Conferência de Estocolmo, e em 1973 o canadense Maurice Strong usou pela primeira vez o conceito ecodesenvolvimento, proposto por Ignatius Sachs, propondo uma nova teoria sobre desenvolvimento que levasse em conta os limites da natureza e a necessidade de gerenciar melhor os recursos naturais. Seguindo nessa mesma esteira, a ONU encomendou novo estudo, coordenado por Gro Harlem Brundtland, que foi divulgado em 1987, recebendo o título de Our Common Future, Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. Esse estudo oficializou a posição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU sobre o desenvolvimento sustentável, e sendo assim, a partir de sua publicação o mundo passou a pensar no desenvolvimento de uma forma diferente, com alternativas para assegurar a presente e as futuras gerações a atenderem suas necessidades de uma maneira mais consciente e sustentável. O relatório Our Common Future chamou atenção para a postura ética em relação ao meio ambiente. Chegou o momento de romper com os padrões do passado. Qualquer tentativa de manter a estabilidade social e ecológica por meio dos velhos métodos de desenvolvimento e proteção ambiental acentuará a instabilidade. É preciso buscar segurança através de mudanças. A elevada destruição dos recursos naturais trouxe risco à perpetuação da própria humanidade, razão pela qual tornou em voga a flexibilização, trazida pela corrente antropocentrista, qual desponta ser o homem o centro das coisas, mas não alheio ao seu redor, vez que coexiste em conjunto aos meios ambientes. Assim, por estar o homem no meio das coisas é que recai a ele a responsabilidade pelo equilíbrio do planeta, pautado em ações para com o meio ambiente não por uma ética meramente utilitarista, mas, sobretudo, por uma ética que leva em consideração o próprio valor intrínseco do meio ambiente, como elemento integrante dessa complexa teia da vida. Depreende em relação ao despertar para a consciência ambiental. José Renato Nellini propaga: o desafio é sensibilizar as consciências, fazer com que todos sejam alertados sobre as consequências de seus atos, pois somente sujeitos conscientes das consequências de seus atos é que fazem a diferença na sociedade e no ambiente. Destarte, imperioso destacar o liame de ligação entre a preocupação com o meio ambiente e a dignidade da pessoa humana positivada na Carta Magna de 1988, Celso Antônio Pacheco Fiorilo imprimiu relevante e indispensável preocupação no seguinte apontamento. A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, art. 1º, 3ª, como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional,
adotou visão, necessariamente com reflexos em toda a legislação infraconstitucional, nela incluída toda a legislação ambiental, explicitamente antropocêntrica, atribuindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país primeiro, e quinto da Carta Magna, uma posição de centralidade em relação ao nosso sistema de direito positivo. De acordo com esta visão, temos que o direito ao meio ambiente é voltado para a satisfação das necessidades humanas. Todavia, aludido fato, de forma alguma, impede que ele proteja a vida em todas as suas formas, conforme determina o art. 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei N. 6.938/81, cujo conceito de meio ambiente foi, a nosso ver, inteiramente recepcionado. Se a Política Nacional do Meio Ambiente protege a vida em todas as suas formas, e não é só o homem que possui vida, então todos que a possuem são tutelados e protegidos pelo direito ambiental, sendo certo que um bem, ainda que não seja vivo, pode ser ambiental, na medida que possa ser essencial à sadia qualidade de vida de outrem, em face do que determina o art. 225 da Constituição Federal, bem material ou mesmo imaterial. Dessa forma, a vida que não seja humana só poderá ser tutelada pelo direito ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia qualidade de vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é destinatário de toda e qualquer norma. Dessa maneira, percebe-se que a propriedade permeia no direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, direito garantia, e o adimplemento da função social, interliga a obrigatoriedade do uso racional dos recursos ambientais da propriedade, qual prevê, sobretudo, a aplicação da dignidade da pessoa humana. Destarte, a função social pretende a promulgação de regras impositivas, as quais estabeleçam ao proprietário comprometimentos em agir com conduta ativa rumo ao proveito da sociedade. Ao estar o Brasil em 1988 em um momento político decisivo para a nação, promulgar a Constituição da República Federativa, despontou mundialmente ao cume com a preocupação em propiciar garantia da dignidade humana, e perpetuação do homem em meio ambiente equilibrado e sadio. Para tanto, positivou 2 dos artigos principais deste trabalho, art. 225 e art. 170, cf/88, qual demonstram claramente o liame de ligação entre o relatório Brundtland e a Carta Magna. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse ínterim destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal na aplicação da preponderância do interesse coletivo ao privado. Reserva extrativista. Conflito de interesse coletivo versus individual. Ante o estabelecido no art. 225 da CF, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último. Não coabitam o mesmo teto, sob o ângulo constitucional, reserva extrativista e reforma agrária. Constituição da República Federativa do Brasil, título 8º, da Ordem Social, capítulo 6º, do Meio Ambiente. MS 25.284, Reumin. Marco Aurélio, J. 17 de junho de 2010, p. DJE de 13 de agosto de 2010. Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/constituical/artigob.asp. item =%2004. Acesso em 05 julho 2017. Em relação ao art. 170, CF/88 passa a transcrevê-lo. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: segunda, propriedade privada; terceira, função social da propriedade; sexta, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Destarte: o art. 170, CF/88 tem significado relevante, pois trata quanto à ordem econômica, em seus princípios a propriedade privada e, sucessivamente, a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente como princípios da ordem econômica, art. 170, in que segunda, terceira e sexta. Corrobora, eros grau, a propriedade função social, que importa a ordem econômica é a propriedade dos bens de produção. De modo a exemplificar, a julgado que decide pela aplicação da função social da propriedade, meio à tutela ambiental urbanística, conforme verifica. Uso capião, imóvel situado em área de proteção ambiental e com área inferior ao mínimo exigido por lei estadual, admissibilidade, preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bem, tutela ambiental urbanística que, embora relevante, não elimina o direito constitucional de usucapir, inteligência do art. 183 da CF/1988. Ementa do editorial, ação de usucapião extraordinária. Pedido que recai sobre imóvel situado em área de proteção ambiental e com área inferior ao mínimo exigido por lei estadual. Modo de aquisição originária de propriedade que não admite interpretação jurídica restritiva aplicável aos negócios jurídicos. Dessa forma, a exigência contida na Lei Estadual 11721976, quanto à área mínima exigida, não alcança a sentença proferida na ação de usucapião. Pretensa aquisição de imóvel em área de proteção ambiental, ademais, que não viola a função social da propriedade, ainda mais porque o bem serve de moradia familiar. Comprovação de dois requisitos fundamentais, tempo e posse, consoante o art. 1238, parágrafo único, do CC/2002. Demonstração satisfatória da posse ad usucapionem, por tempo maior que o previsto em lei. Tratando-se de usucapião, afastam-se os limites impostos pela lei estadual, para se admitir interpretação compatível com o art. 183 da CF/1988. Procedência do pedido para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel usucapiendo. TJSP, processo 004602641.2010.8.26.0100, J. 3 de setembro de 2013, julgado por Guilherme Stamilo Santarelli Zuliani, desde 17 de setembro de 2013, área do direito, civil, imobiliário e registral. Assim, resta verificado que o relatório Nosso Futuro Comum, documento que chancela providências urgentes para a perpetuação da humanidade no planeta,
teve por deveras influência na promulgação da Constituição Federal de 1988, haja vistas que esta positivou um dos maiores legados pretendidos pelo referido documento, atender às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de progresso e vida das gerações futuras, e o fez, inclusive ao visar uma função social à propriedade. Considerações finais. A função social sofria restrições antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era uma restrição ao direito de propriedade, entretanto, esta, após a promulgação da Carta Magna, passou a integrar a própria propriedade. Embora existam outras definições e aplicações para a função social, esta é incontestavelmente uma garantia constitucional fundamental que, por meio de legislações infraconstitucionais, busca uma propriedade justa, vinculada ao cunho social, com fito a equilibrar diferenças sociais. Antes delineada, a propriedade sob um prisma privatista, odiernamente está moldada sob um ponto do interesse coletivo, para tanto, exerce a função social voltada ao interesse do bem comum, ou seja, atualmente a ordem jurídico-constitucional tem como parte integrante da propriedade privada, a função social. Embora a propriedade permeie no direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, é imprescindível e fundamental garantir o cumprimento da função social, interligada à obrigatoriedade do uso racional dos recursos ambientais da propriedade, sobretudo, a aplicação da dignidade da pessoa humana. Assim, resta verificado que o relatório Nosso Futuro Comum influenciou na promulgação da Constituição Federal de 1988, esta chancelou garantias como atender às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de progresso e vida das gerações futuras, bem como conceber a propriedade uma função social rumo ao bem coletivo.